E a gente volta agora a falar com a Priscila Yazbek, ao vivo de Washington. E agora sobre o TikTok, porque o presidente eleito, Donald Trump, dos Estados Unidos, disse que pode adiar a proibição do aplicativo nos Estados Unidos por 90 dias. Olha, essa é uma informação que mexe novamente no tabuleiro. Conta pra gente detalhes dessa declaração. Pois é, Débora, o presidente Donald Trump, o presidente eleito Donald Trump, que inclusive já foi contrário e já fez críticas ao TikTok, durante a campanha mudou um pouco a sua posição e agora, então, disse em entrevista à NBC que ele ia provavelmente atrasar a proibição do TikTok por 90 dias. Essa entrevista aconteceu nesse sábado e ele falou que essa extensão de 90 dias, desse prazo em que o TikTok não seria proibido, enquanto eles tentam buscar um comprador para as operações americanas do TikTok, pode ser apropriado, segundo o presidente eleito Donald Trump, mas ele falou que é preciso olhar para isso com cuidado, que é uma situação muito grande, que ele vai decidir sobre isso na segunda-feira, depois que ele tomar posse. Só lembrando, o TikTok tinha um prazo para vender suas operações americanas para algum comprador americano antes que ele fosse banido a partir de amanhã. O prazo é dia 19 de janeiro, isso depois de uma lei que foi aprovada no ano passado, uma lei inclusive bipartidária com apoio tanto de republicanos quanto democratas, que falavam que o TikTok era uma ameaça à segurança nacional. Isso começou lá em 2022, quando alguns governos notaram que algumas informações sobre usuários do TikTok eram passadas para o governo chinês. Inclusive, funcionários do TikTok admitiram que isso acontece, porque existe uma lei chinesa que prevê que as empresas, quando solicitadas, devem passar suas informações ao governo chinês. Isso também acontece nos Estados Unidos e até por isso a China, por exemplo, proíbe o funcionamento de algumas redes sociais nos Estados Unidos. E aí tem especialistas aqui nos Estados Unidos que observam que o grande problema é que a rede se tornou muito popular aqui, tem 170 milhões de usuários, praticamente metade da população adulta dos Estados Unidos usa o TikTok. Então, ao mirar o TikTok, os legisladores eles acabaram mirando uma das atividades chinesas aqui nos Estados Unidos, que é a mais popular, que é essa rede social muito usada por aqui. Inclusive, o CEO do TikTok, o Shou Xiu, ele chegou a ir à residência de Donald Trump na Flórida, Mar-a-Lago, em dezembro, para conversar com Donald Trump sobre isso, e ele é um dos grandes magnatas da tecnologia que foram convidados para participar da cerimônia de posse, com a presença, então, confirmada, tanto ele quanto o CEO da Meta, dona do Instagram e do Facebook, o Mark Zuckerberg, o CEO da Amazon, também o Jeff Bezos e outros CEOs vão estar presentes, e Shou Xiu também vai estar presente. E esse tem sido um indicativo, um sinal que muitas pessoas têm interpretado como um sinal de que Trump quer fazer com que a plataforma continue funcionando aqui. É uma percepção de que até mesmo Joe Biden, que assinou essa lei, também tentou reverter de alguma forma essa proibição ao ver que é algo muito impopular. Então, Trump também não quer ter logo no começo da sua gestão uma medida tão impopular como essa, a ver se ele vai conseguir. O que acontece com essa lei é que as empresas são multadas se oferecerem o aplicativo nas suas plataformas. Então, Trump pode, como ele tem uma prerrogativa sobre o Departamento de Justiça, ele pode, por exemplo, não punir as empresas ao oferecer esse aplicativo, a ver como que isso vai ficar. Ele falou que vai resolver isso na segunda-feira. Eu volto com você, Débora. Muito obrigada, Priscila Yazbek, como sempre, né? Cheia de informações. Obrigada, bom trabalho para você.